estava a liderança? Responda para você mesmo. Você já sabe com quem é que está a vara de Deus? Você já reconheceu isso? E eu volto a dizer, irmão, a Bíblia manda dar honra para quem tem honra. Pastor Rildomar é pastor Rildomar. Não é Rildão, Rildinho, ou Rildomar, ou seja lá o que for, não. Pastor Rildomar. Quem quer honra tem que aprender da honra. Porque se amanhã depois Deus te levantar como cooperador, ou ministro do louvor, ou seja o que for, você também vai receber a mesma honra porque você plantou. Escute isso, ninguém colhe o que não planta. O único que colhe onde não plantou é Deus. Ninguém colhe o que não planta. Quantos aqui querem ser honrados por Deus? Levanta a mão, só para eu saber. Deixa eu ficar levantado, porque eu quero ver, porque de repente pode ser alguém que não queira ser honrado por Deus. Quer ser honrado por Deus? É simples. Primeiro, honre a Deus. Segundo, honre os seus líderes. Olha o que Josué fez. Ó, versículo de número 10. Coloca na tela aí, Fidel. Obrigado, meu querido. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Ele não aumentou e nem diminuiu. Agora escute para você ver que coisa interessante. Quando nós obedecemos na risca, a tendência nossa é ser vitoriosos. Olha aqui para mim, irmão. Deixa eu lhes contar algo extraordinário. Eu tive um pastor que ele foi co-pastor, ou seja, vice-presidente de um campo na cidade de Tubiara, no Goiás. E tinha uma congregação, o pastor morreu, e o presbítero daquela igreja já era presbítero e vice, o segundo dirigente, há 40 anos, naquela mesma congregação. Quando morre o pastor daquela igreja, o dirigente daquela congregação, o presidente decide trazer um outro pastor, um homem de Deus, teólogo, conhecedor das escrituras, homem de oração, homem crente. Mas a congregação queria que o pastor deixasse o presbítero, porque já estava ali há 40 anos, sempre honrando os líderes. Mas o pastor presidente endureceu o seu coração e disse: não. Pegou o pastor, levou ele para a congregação, e para não ter dor de cabeça, ele pega o presbítero e leva ele para outra igreja, para assumir o pastorado da outra igreja. 6 meses se passam. Que foi meu pastor, chega na igreja. Quando ele chega, o pastor daquela igreja onde tiraram o presbítero, homem de Deus, ele estava sentado na mureta, com a mão na cabeça, e as lágrimas desciam e molhavam o seu braço e caíam pelo seu cotovelo. Quando o meu pastor chega para ele e diz: paz do Senhor, pastor, ele levanta aquele rosto triste, olhos inchados de tanto chorar. E o meu pastor diz assim: o que aconteceu? Ele disse assim: pastor Geraldo, o homem dessa igreja, o pastor dessa igreja não sou eu. O pastor dessa igreja é o presbítero que estava aqui. E o pastor Geraldo perguntou: então por que você aceitou? Ele disse: por obediência ao meu líder. Deus disse para mim que aqui não era o meu lugar, antes de eu aceitar. Mas eu aceitei porque o meu líder, o meu pastor, disse que precisava de mim aqui. Mesmo eu sabendo que Deus não me queria aqui, eu vim. O pastor Geraldo disse: se esse é o problema, pode se alegrar. Porque hoje ainda vou conversar com o pastor presidente e vou falar para ele, fazer uma pergunta. Ele leva você para onde está o presbítero?
e traz o presbítero de volta. Não tem problema nenhum. Ele se alegrou e disse: você faz isso por mim? Ele disse: faz. Quando chegou, conversou com o pastor presidente. O pastor presidente entendeu que aquilo era algo de Deus, porque a obra na mão do presbítero lá não crescia, e a obra na mão do pastor perdeu muita gente. Fizeram o dia da permuta, a igreja se alegrou. No dia que o presbítero veio assumir a igreja, os membros que haviam ido embora voltaram. Amém. Amém. O dia que o pastor assumiu outra igreja, irmão, com pouco tempo, ele já tinha várias congregações, a igreja estava cheia, Jesus batizava com o Espírito Santo. Aleluia. A alegria reinou nas duas igrejas. Glória a Deus. Aí você olha e diz para mim: tudo isso poderia ser evitado? Talvez. E por que esse pastor não disse para o pastor dele que ali não era o lugar dele? Porque ele era como Josué, obediente. O pastor mandou, eu vou. Eu vou debaixo da mão do meu pastor, estou debaixo da bênção do meu pastor. Mesmo o trabalho não prosperando, Deus guarda a minha casa e a minha família, porque eu estou aqui, obediência ao meu pastor. Glória a Deus. Deixa eu lhe dizer, nem sempre aquilo que o pastor pede, nós queremos fazer. Mas quer um conselho? Faça. Pastor, mas eu sei que não vai dar certo. Não tem problema, faça. Pastor, mas não vai dar errado. Não tem problema, faça. Sabe por quê? Porque de repente é Deus te provando. De repente é Deus provando a sua vida para algo que Ele tem lá na frente. Quem não obedece às coisas mínimas jamais obedecerá a coisas grandes. Escute isso. Olha só que algo interessante. Por que Josué foi? Porque Josué obedeceu. Moisés disse: pode ir que amanhã eu estou no cume do monte e a vara de Deus vai estar na minha mão. Moisés sobe com Arão e Hur, e lá embaixo estava a peleja travada. Josué batalhando, espada cortando, pessoas tombando. E a Bíblia diz que Moisés, ele levanta a sua mão. Oh glória! Aleluia! Quando ele levanta a sua mão, Israel começa a prevalecer. Oh, aleluia! Mas quando ele abaixava a sua mão, Israel começava a perder. Arão e Hur tem uma ideia. Eles perceberam que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Eles disseram: Arão, vamos ajudar esse homem. Primeira coisa que você precisa aprender: Deus não te colocou aqui para você ser um fardo pesado para o seu líder. Deus te colocou aqui para você ajudar ele a sustentar a sua mão. Deus te colocou do lado do seu líder para você entender e compreender que ninguém faz a obra de Deus sozinho. Escute isso. Sabe o que acontece quando Moisés e Hur pega, ou Arão e Hur pegam a mão, o braço de Moisés? A Bíblia diz que o braço dele era pesado. Isso aqui é profundo, irmão. Se for para falar só em cima disso, nós vamos ter que fazer um seminário só do braço de Moisés. Por que braço pesado? É o peso da responsabilidade que está sobre o homem que Deus chama. Você não tem noção. Você não tem noção do que é ser um líder. Enquanto você está embaixo, o ventinho batendo no rosto, ceiinha passa, você toma ceia, você abre a sua Bíblia, você canta, você ouve a palavra, você come, você pega a sua Bíblia, termina o culto, saúda os irmãos, abraça, você vai embora para a tua casa. E às vezes o líder, madrugada, ele está recebendo um telefonema de um casal que está quase se separando. Às vezes o líder vai, põe a comida em cima da mesa. Eu sei que já aconteceu isso com o senhor e com vocês. Ele vai dar a primeira garfada com fome. Às vezes trabalhou o dia inteiro de
debaixo do sol quente, cansado, foi para a igreja, adorou a Deus, entregou a mensagem, está cansado, não vê a hora de tomar um banho direito para poder descansar. E de repente o telefone toca. Pastor, pelo amor de Deus, vem aqui em casa. Ou se não, pastor, pelo amor de Deus, será que o senhor pode levar o meu filho para o hospital? Aconteceu um negócio aqui. Aí enquanto você está debaixo da coberta, ou está lá comendo a sua pipoca com um sumo, às vezes o teu líder está no meio dessa Portugal, correndo para lá e para cá, para socorrer alguém em silêncio. Porque muitas vezes, escute isso, muitas pessoas acabam procurando o líder, e são problemas pessoais que ele jamais pode abrir a sua boca para transferir para a igreja. E você nunca vai saber disso, porque ele trata isso no silêncio. Ele trata isso com a esposa, com a família, e ali ele vai trabalhando, ele vai orando, é uma semana, um mês, é um ano orando, dando estudo, trabalhando. E às vezes você olha o líder aqui e diz assim: meu Deus, eu convido o meu pastor para ir jantar na minha casa, ele nunca tem tempo. Eu convido o meu pastor para ir comigo em tal lugar, ele nunca tem tempo. É porque o verdadeiro líder, entre o churrasco e socorrer uma família, ele vai socorrer uma família. Amém. Eu pastoreei, eu estou falando de algo que eu vivi. O braço do líder é pesado, irmão. A maior responsabilidade desta obra não está no seu ombro, está no ombro do seu líder. O maior peso da responsabilidade está sobre ele. Por quê? Se ele ensinar errado, ele pode conduzir vocês para o inferno. Pesado, né? Mas é verdade. Se ele ocultar a verdade de vocês, ele pode pôr a perder a sua alma. E a responsabilidade é dele como líder, de instruir. Por isso, quando o teu pastor lhe chamar em particular, para lhe puxar a orelha, mesmo que você não goste, a Bíblia diz o quê? Que toda repreensão, a princípio, ela é amarga. Ninguém gosta de ser repreendido, não, irmão. Não tem um que diz assim: eu gosto, me repreende, pastor. Pode internar no teatro, no hospital de louco. Porque ninguém gosta, irmão. Ninguém gosta de ser repreendido. Só que tem uma coisa, irmão: se o teu líder te repreender, é porque ele te ama. Amém. Sabe por quê? Porque é mais fácil jogar fora do que ensinar. Ensinar dá trabalho, irmão. Ensinar, às vezes você tem que dar uma sacolejada no camarada assim, ó, para ver se a pessoa acorda. Ensinar, às vezes você tem que fazer papel de pai, pegar a varinha e ó. Ensinar dá trabalho. Olha aqui para mim, quanto tempo você acha que demora para formar um filho? Moisés demorou 80 anos para ele entrar na escola de Deus. Jesus apareceu no cenário com 12, só foi ressurgir aos 30, 18 anos depois. Moisés aceita Jesus entrando em Damasco, some o cenário durante 15 anos. Durante 15 anos. Formar um líder você não forma do dia para a noite. Porque o líder que Deus chama, ele prova ele como ouro no fogo. Escute isso. Primeira coisa interessante aqui: a mão de Moisés é pesada. Sabe o que Arão e Hur faz? Pega uma pedra, senta Moisés em cima, coloca Moisés em cima da pedra e ajuda ele a sustentar o braço. Você tem colocado o seu líder em cima da pedra? A pedra é Cristo. Quantas vezes você ora pelo seu líder, pela família do seu líder? Quantas vezes você clama pelo seu líder? Quantas vezes você já fez um jejum pelo seu líder e pela família dele? Que às vezes estão aqui sorrindo, mas você não sabe o que enfrentam
Você não sabe o que passa no mundo espiritual, as setas demoníacas que vêm contra eles. E muitos, quando tombam, as pessoas dizem assim: eu já sabia nada, porque é mais fácil criticar do que ajudar. Sabe o que Arão e Ur fez? Arão e Ur, escute isso, você quer profundo. Onde eles estavam, pastor? No alto do monte. Eles estavam longe. Se Arão e Ur não se importassem em levantar a mão de Moisés, era só eles lascar sebo na canela e ir embora, ninguém conseguia alcançar eles não morriam. Só que os irmãos deles lá embaixo pereciam. Sabe quem é que segura o braço do líder? Os liderados, dirigente de ciclo de oração, regente de mocidade, líder de mocidade, pessoas, cooperadores, auxiliares, diáconos, presbíteros. Esses são os Arão e Ur, que tem que estar sustentando o braço do seu Moisés, para que ele possa avançar e o povo ser vitorioso. Irmão, uma igreja, ela cresce, e o segredo do crescimento dela não está no pastor, não está no cooperador, não está no presbítero, está na unidade. Aleluia! A Bíblia diz em Atos 2,42 que a igreja crescia e eles caíam na graça do povo, porque todo mundo ouvia que eles tinham tudo em comum. Fala a verdade, você voltaria numa casa que a pessoa te maltratasse? Você voltaria numa casa que a pessoa não ligasse, nem olhasse para sua cara? Mas um lugar que você é bem tratado, um lugar que você é bem cuidado, um lugar que as pessoas te dão a atenção que você precisa, você se sente em casa. A igreja é esse lugar. Temos que ser mais hospital e menos, como chama aqui o fórum, lugar de fórum também. Temos que ser mais hospital e menos tribunal. Precisamos de mais médicos e enfermeiras do que de juízes. Precisamos de pessoas que estendam a mão para ajudar, e não alguém que ajude a jogar por buraco. Sabe como isso é formado? Através de liderança. Quando o líder instrui, o líder ensina os seus liderados, e os seus liderados ouvem a voz do seu líder, a tendência da igreja é crescer. Ou vocês querem ficar nesse salão o resto da vida? Vocês não almejam ter uma igreja de 300 crentes, abrir aí 10, 15 igrejas aqui em Portugal? Hoje você está aí, mas amanhã pode ser você que esteja no altar. Amanhã pode ser você, a mulher esposa do dirigente da igreja, ou até mesmo você como uma mulher sendo a pastora da igreja. Sabe como é que Deus vai te confiar coisas grandes? Quando você aprender a honrar a liderança. Então, se o teu pastor te chamar no cantinho, ó, te puxar a sua orelha por alguma coisa, é porque ele está vendo e ele quer o seu bem. Segunda coisa de Moisés: não adianta você querer levantar sua mão no cume do monte. A única mão que Deus reconhece é a mão do homem que ele deu a vara na mão. A única mão que Deus reconhecia levantada era a mão de Moisés. Não adianta, irmão. Pode conhecer mais Bíblia do que o líder, pode pregar mais do que o líder, pode cantar mais do que o líder, pode fazer acontecer mais do que o líder. Mas quando se levanta a mão falando de ministério, a única que Deus reconhece é a de Moisés. Quer ter sucesso? Fique debaixo da liderança do seu Moisés. Obedeça. Quando ele disser, você pode até não gostar, mas obedeça. Você pode até dizer assim: olha, eu não concordo, mas eu vou obedecer, eu vou fazer. Eu não lembro se foi aqui que eu contei se foi, eu conto de novo, não tem problema. Uma irmã chegou para mim e disse: pastor, eu sou da igreja do Senhor dos Azores. Eu quero saber do senhor, é pecado comer pimenta? Ou piripiri, é piripiri também aqui? É pecado comer piripiri? Eu disse: não.
Eu sabia. Aqueles homens é tudo sério. Eu disse, mas me conta essa história aí, não. Foi aqui lá na igreja que eu sou, lá do Senhor dos Anzóis, no estatuto deles diz que é proibido, é pecado comer piripiri. Eu disse, a senhora come? Ela disse, como e como muito. Eu disse, a senhora sabia que a senhora está indo para o inferno? Mas o senhor falou que pimenta não é pecado. Eu disse, para mim, que no estatuto da minha igreja não está. É mesmo assim. Pastor, mas me explica esse negócio. Uma pimenta vai mandar para o inferno? Eu disse, não, pimenta não vai mandar ninguém para o inferno, não. É a sua desobediência. E o que eu faço? Duas coisas. Ou larga a piripiri e fica lá, ou larga lá e fica com a piripiri. Ela disse, pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Eu disse, pois devia pensar. Agradeça a Deus que a senhora não morreu desse jeito, porque a senhora está entrando em discordância com o seu líder. Não interessa que não é pecado, mas se ele colocou lá, disse que é pecado, a senhora está lá, a senhora concorda em ficar lá, então a senhora tem que obedecer as normas de lá. Mas eu não gosto disso. Tudo bem, você não gosta, meu filho, mas aqui tem duas coisas: ou você aprende a gostar, ou você procura uma igreja que você gosta. E não é assim, pastor? Porque você ficar em discordância com o seu líder, irmão, deixa eu lhes dizer, um dia Arão ou melhor, um dia Arão sofreu uma represália. Datã, Coré e Abirão acharam que eles deviam ser a liderança. Irmão, rebelde, Deus trata não só com ele. Sabe onde Deus começa a tratar com o rebelde? Começa primeiro com a família. É duro isso, né? Primeiro lugar que Deus começa a tratar com o rebelde é com a família. Vocês lembram lá, irmão? Mardoqueu, Amã queria, fez de tudo. Deus tratou com a família e com ele. E eu tenho visto isso viajando pelo Brasil, eu tenho visto isso com os meus olhos. Tanto homens que se rebelaram, uma família abençoada, eles se rebelaram, os filhos começaram a usar droga, as filhas entraram na prostituição, acabou! Porque se tem uma coisa que Deus não aceita, é você ir contra a liderança que Ele levanta. É mais fácil você dizer, pastor, olha, eu não concordo, eu amo o Senhor, mas não concordo, então eu vou procurar uma igreja do meu jeito, do que você querer ficar. Você nunca vai vencer. Aprenda isso, você nunca vai vencer. E se o líder estiver errado, pastor, o que acontece? Você continuará perdendo. Mas e com ele? Deus trata com ele diferente. Não quero entrar nesse assunto. Segunda coisa de Josué, segunda característica. Primeiro, Josué era obediente. Segunda, ele tinha disposição para servir. Êxodo 24 e 13. Ó, coloque aí para mim, meu filho. Êxodo 24 e 13, por gentileza. Vocês vão ver, coisa linda. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Josué era servidor de Moisés, servo. Ele tinha disposição para servir. Era aquele homem que, eu vou usar os nossos dias, tá? Acabava o culto da congregação, o povo começava a procurar Moisés, ele tinha que fechar a porta da congregação. Enquanto Moisés acabava tudo, quando acabava tudo, ele dizia para Moisés: eu estava vendo Moisés, o senhor vai precisar de mim ainda, meu senhor? Não, meu filho, eu não vou precisar de você mais não, então tá bom. Mas o que você está fazendo aqui? Estou esperando o senhor sair para mim apagar a luz e fechar a porta. O senhor quer que eu leve a sua mala até a sua casa? Eu estou usando uma expressão para você entender o que é ser servo. Só que Josué não servia Moisés por interesse. Josué não servia Moisés com ira. Josué servia Moisés com disposição. Aleluia. Com alegria. Glória. Tinha prazer em estar do lado do seu líder.
Agora escuta o que aconteceu. Josué, Êxodo capítulo 17, o versículo de número 14. Olha a recompensa de Josué. E para mim, como estudioso da Bíblia, Deus sela o ministério de Josué como um futuro líder aqui. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edifica um altar e chama o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Deus escreve no livro, que fique registrado isso. E você vai falar para Josué: Josué, o Senhor vai exterminar o Amaleque. Josué seria o outro líder, o homem que assumiria a nação de Israel. Aqui Deus estava fazendo uma transferência de responsabilidade. Josué, você pelejou contra os amalequitas, você lutou contra eles, e o Senhor manda você escrever um livro, que fique isso como memória perpétua, que nunca haja aliança entre você e os amalequitas, que nunca haja aliança entre você e aqueles que Deus guerreia contra eles, que Deus não aceita. Para quem se fala isso? Senão para aquele que vai assumir a responsabilidade da nação. Segunda coisa característica, ele tinha disposição para servir. Aí a Bíblia vai dizer em Josué 1:1, que nós já lemos, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés: Josué, meu servo. Olha que coisa linda. Josué, o meu servo, é morto. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aleluia. Moisés morreu, Moisés partiu, mas você vai ficar como líder no lugar dele. Agora escuta, irmão, por que tudo isso aconteceu com Josué? Porque Josué sempre conheceu o seu lugar, e Josué sempre conheceu o lugar de Moisés. Quer ver mais uma das características de Josué? Para nós encerrarmos: Josué foge da conspiração. Ai, Jesus. Coloque aí para mim, meu filho. Números 13, versículo 1. Números 13. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 17.